Ele é apenas meu amigo, dizia a esposa. Mas então o marido instalou câmeras escondidas em sua casa e descobriu toda a verdade chocante. Esta é uma história real, narrada por um homem no site Reddit. Os nomes foram trocados para preservar a privacidade das pessoas envolvidas. César tinha 45 anos e era casado com Sandra há 15 anos. Eles tinham 2 filhos. A história deles remontava à infância. César e Sandra eram amigos desde pequenos, mas não eram exatamente próximos. Na verdade, eles quase não se notavam até o ensino médio, quando seus amigos começaram a namorar, e o destino fez com que eles se vissem com mais frequência. No início, eles eram apenas amigos. Porém, um dia, César finalmente criou coragem e convidou Sandra para sair. Para sua surpresa, ela aceitou. Ele sempre teve uma queda por ela, mesmo antes de seus amigos começarem a namorar, mas nunca havia revelado isso. Eles começaram a namorar nos últimos 2 anos do ensino médio, e seus planos eram seguir juntos para a mesma faculdade. No entanto, a realidade não foi tão simples. A escola que Sandra queria não oferecia o mesmo curso que César desejava. Então, ele teve que escolher outra faculdade. César deveria ter percebido o primeiro sinal de que algo estava errado, quando a faculdade que ele escolheu também oferecia o curso de Sandra. Mas na época, ela disse que aquele não era o lugar onde se via estudando. Mesmo assim, eles tentaram um relacionamento à distância, mas não funcionou muito bem. O tempo e a distância fizeram com que eles decidissem terminar enquanto ainda estavam na faculdade. Anos se passaram e César se formou. Durante uma visita à cidade natal, o destino os reuniu novamente. A conversa despertou neles uma chama antiga. Mantiveram contato, conversando quase todos os dias, e logo o sentimento entre eles floresceu novamente. Não demorou muito para que Sandra se mudasse para o apartamento de César. Naquele momento, tudo parecia certo, embora olhando para trás, ele admitisse que as coisas talvez tivessem avançado rápido demais. Sua carreira estava prosperando e Sandra estava prestes a se formar. Durante esse período, havia uma figura que causava desconforto em César, o amigo de Sandra. Ele era um homem atraente, charmoso, e César não confiava nele. Vamos ser honestos, pensava César. Eu odiava aquele homem e odiava ainda mais o fato de minha esposa ser amiga dele. César e Sandra tiveram várias conversas sobre o assunto. Ela sempre prometia que não havia nada além de amizade entre eles. Jurava até que não tinha qualquer interesse romântico naquele homem. Ela dizia que, se César realmente confiasse nela, não havia motivo para preocupação. Então, confiando no amor que acreditava compartilhar com Sandra, ele decidiu deixar suas inseguranças de lado. O tempo passou e as coisas começaram a mudar. O trabalho de César e as responsabilidades em casa estavam em constante competição. Ele sabia que as crianças precisavam dele, mas sua própria vida profissional também exigia sua atenção. Ele admitia para si mesmo que talvez tivesse cometido erros, talvez tivesse dependido demais de Sandra ou não demonstrado a devida apreciação por tudo que ela fazia. Mas César sempre achou que o amor e o reconhecimento eram implícitos. Então, em um dia comum, César chegou do trabalho e, ao entrar em casa, ouviu risadas vindas da cozinha. Ele percebeu que Sandra estava lavando a louça, enquanto o tal amigo estava sentado à ilha, conversando animadamente com ela. Quando César entrou na sala, uma estranha quietude tomou conta do ambiente. Sentiu-se como um estranho em sua própria casa. Eles o cumprimentaram rapidamente, de maneira que não parecia suspeita, mas que serviu para preencher o silêncio constrangedor. César e o tal homem não eram amigos, mas haviam tido uma conversa sobre o desconforto que ele sentia em relação à proximidade com Sandra. A conversa foi curta, direta, sem maiores conflitos. Ele provavelmente riu de mim pelas costas, pensou César ao lembrar-se do momento. Após alguns minutos, o homem foi embora, deixando César e Sandra sozinhos. Nesse ponto, César não sabia se Sandra já estava envolvida com aquele homem ou se apenas estava irritada com ele por não ajudar o suficiente em casa. O que ele sabia era que, sempre que tentava se aproximar dela, seja com um toque de carinho ou um gesto de intimidade, ela o rejeitava. A desculpa era sempre a mesma. Estou cansada, cuidei das crianças o dia todo. E se não fosse isso, começava uma discussão sobre algo trivial, algo insignificante. Essa dinâmica se repetiu pelos últimos 6 meses, até que César, incapaz de suportar mais, finalmente perguntou: "Tem outra pessoa?" A resposta de Sandra foi como uma explosão de raiva. Ela o chamou de todos os nomes possíveis. Trouxe à tona inseguranças que César carregava há anos.
Foi uma briga feroz, e após isso, Sandra passou uma semana inteira sem falar com ele. Foi nesse ponto que César teve a certeza de que algo estava acontecendo. Ele precisava descobrir a verdade, mesmo que isso significasse tomar medidas drásticas. Então ele planejou um dia de spa para Sandra, garantindo que ela fosse mimada e relaxada. Enquanto ela estava fora, César e um amigo eletricista instalaram câmeras escondidas pela casa. Ele sabia que alguns poderiam dizer que ele estava ultrapassando limites, mas naquele momento, César rezava para estar errado. Ele queria, desesperadamente, gravar por um mês, talvez 3, e não encontrar nada, para que pudesse se sentir como um tolo paranoico que tinha uma esposa incrível que o amava. Mas algo dentro de César lhe dizia que a verdade seria muito mais dolorosa do que ele podia imaginar. César observou Sandra voltar para casa, um sorriso iluminando seu rosto. Ela parecia tão radiante, e por um momento ele se permitiu acreditar que o dia de spa que havia organizado para ela poderia ter feito maravilhas. Era quase como reviver os bons tempos, aqueles momentos em que tudo parecia mais simples e cheio de amor. Contudo, após 2 meses instalando e monitorando as câmeras pela casa, César não havia encontrado nada de suspeito. Ele se sentia aliviado, quase um idiota por ter recorrido a tal medida. As câmeras ficaram lá, ocultas, fora da mente dele. Mas um dia uma notificação no telefone o chamou de volta à realidade. Algo na casa estava aberto. Intrigado, decidiu dar uma olhada nas gravações. Ao acessar as câmeras, ele parou na porta da frente e notou um par de sapatos pretos ao lado de outro que não pertenciam a ele. O instinto levou a conferir a câmera do quarto. Para sua surpresa, a cama estava arrumada e não havia ninguém por ali. Algo o inquietou e ele continuou a explorar as gravações. Foi então que a verdade começou a se desenrolar diante de seus olhos. César flagrou Sandra saindo da lavanderia e logo atrás dela estava outro homem. Ela estava organizando as roupas enquanto lhe ajustava as calças. O coração de César se partiu. A dor e a incredulidade o invadiram, e tudo o que ele queria naquele momento era acabar com a situação. Contudo, uma onda de racionalidade lhe lembrou dos filhos, e de que uma perda de ambos os pais não seria benéfica para eles. Com o coração pesado, ele fechou o laptop e se escondeu no escritório, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto, deixando seus olhos inchados. Assim que recuperou a compostura, César decidiu que precisava confrontar Sandra. Enquanto dirigia para casa, seu coração estava em conflito, e a expectativa de uma discussão iminente o deixava ainda mais ansioso. Ele ligou para um amigo da família, pedindo que as crianças passassem um tempo na casa deles. Seu amigo concordou, aliviando um pouco a pressão que sentia. Ao chegar em casa, a atmosfera era tensa. O aroma da comida ainda pairava no ar, lembrando de uma última refeição de prisioneiro. César se sentou à mesa envolto em um silêncio constrangedor e olhou nos olhos de Sandra. Com a determinação de um homem que já tinha sofrido o suficiente, pegou o celular e mostrou a ela o vídeo que registrava a traição. Por quê? Por tudo que ele conseguiu dizer. Inicialmente Sandra tentou negar, mesmo diante das evidências, mas a pressão da verdade era forte, e após algum tempo ela cedeu. Com palavras que cortavam como facas, revelou que havia se envolvido com aquele homem durante os últimos 3 anos de seu casamento, e que além disso poderia estar grávida dele. A confissão atingiu César em cheio. Ele vinha de uma família desfeita e nunca desejou que seus filhos enfrentassem a dor de uma separação. Sentindo-se derrotado, ele se levantou e subiu as escadas. O peso do mundo parecia ter caído sobre seus ombros. César havia trabalhado arduamente para manter a família unida, para colocá-los em um pedestal. Agora, parecia que tudo tinha desmoronado em questão de segundos. O desejo de se machucar o assaltou, mas em meio a essa tormenta, um telefonema de sua filha quebrou a escuridão. Ela disse que o amava, e mesmo que não usasse exatamente essas palavras, foi exatamente o que ele precisava ouvir naquele momento. Uma centelha de esperança surgiu em meio ao desespero, lembrando do que realmente importava.